Olá, muito bom dia! Começamos mais um SBT Agro Interior com as principais notícias da produção agrícola em todo o Brasil. Então vamos direto aos destaques desta edição. Na terceira reportagem da série Os Caminhos da Tilápia, vamos mostrar que a pele desse peixe pode ajudar a tratar queimaduras, acelerar a recuperação de pacientes e gerar novas oportunidades de renda. Alerta da Organização Meteorológica Mundial sobre a possibilidade de o fenômeno El Niño se intensificar no segundo semestre preocupa produtores rurais e pode ter reflexos no campo e no preço dos alimentos. Principal força do agronegócio do Acre, a produção de carnes está em forte crescimento. O estado já exporta para 17 países. Vamos conhecer a fazenda na zona da Mata Mineira que investiu na produção de queijo com leite de gado da raça Jersey. O estilo europeu com o toque mineiro conquistou paladares e ganhou prêmios no Brasil e exterior. Em Narandiba, interior de São Paulo, plantações de girassóis viraram atração turística e encantam pela beleza exuberante e pela busca por energias positivas. A tradição da maior paçoca do mundo, que é produzida em Roraima e reconhecida oficialmente pelo Guinness Book. E no quadro Receita da Roça, um tradicional prato peruano com um toque de sabor bem brasileiro, ceviche com tangerina. Tudo isso a partir de agora no SBT Agro Interior, que já está no ar. Muito obrigado por nos receber na sua casa. A partir de agora, o nosso encontro é com a informação, as notícias e tudo o que movimenta o universo agro. E para ficar sempre por dentro do nosso conteúdo, siga nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. E quer participar do programa? Sugestão de reportagens, fotos e vídeos, você pode enviar pelo nosso WhatsApp 16 99641 6756 ou apontando a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela. Na série Os Caminhos da Tilápia, nós mostramos como esse peixe se espalha pelos rios, avança em direção ao mar e desafia o equilíbrio dos ecossistemas. Mas hoje, na terceira reportagem da série, vamos mostrar que a tilápia também está ajudando a escrever um capítulo de inovação que une ciência, saúde e aproveitamento sustentável. A pele da tilápia, que antes ia para o descarte, agora desperta o interesse de pesquisadores e pode ajudar a tratar queimaduras, acelerar a recuperação de pacientes, além de gerar novas oportunidades de renda. Por muito tempo, o destino da pele da tilápia era quase sempre o mesmo. Depois do processamento do peixe, ela acabava no descarte. A pele da tilápia está sendo utilizada em tratamentos de queimadura de pele. E um estudo aqui do Brasil mostrou que o que era para ser resíduo jogado fora está salvando vidas. A pele da tilápia é rica em colágeno, apresenta boa resistência mecânica, tem flexibilidade e possui características que despertaram o interesse de pesquisadores em busca de novas alternativas para o tratamento de queimaduras. Dentre esses produtos, um deles, chamado pele liofilizada, que é um produto onde a pele, depois de um processo de tratamento, desidratação e irradiação, está pronto para uso, tanto em queimaduras como em várias outras áreas, como na ginecologia, na veterinária e outras áreas também da saúde. Essa pele tem a grande vantagem de não precisar, nas queimaduras, o curativo ser trocado diariamente. A Universidade Federal do Ceará foi pioneira no Brasil ao desenvolver e aplicar a pele da tilápia no tratamento de pacientes queimados. Entre as vantagens observadas pelos especialistas está a redução da necessidade de trocas frequentes de curativos. O material pode permanecer mais tempo sobre a lesão.
Isso significa menos manipulação da área ferida, menos desconforto para o paciente e uma barreira extra contra contaminações e infecções. O foco é diminuir o desconforto, a dor, né, do paciente nas trocas de curativos. Então, o paciente ela tem umas vantagens, evidentemente, que são proteger contra infecções, contra agentes externos, diminui daí o exudato também, diminui a perda de calor, né, pela pele. Que não precisam diariamente ser removido o curativo, a área lavada, feito um novo curativo, e pode permanecer. Nas queimaduras cicatriciais, a pele fica até 10 a 12 dias e nas queimaduras profundas permanece de 5 a 6 dias, evitando também, com isso, uma diminuição do trabalho da equipe e, consequentemente, diminuição dos custos no tratamento. A pesquisa brasileira sobre o uso da pele da tilápia também ganhou visibilidade internacional. O trabalho desenvolvido no país já foi tema de reportagens e produções exibidas em diferentes partes do mundo, levando a experiência brasileira a um público muito além dos laboratórios e centros de pesquisa. Nós tivemos uma pesquisa que saiu dos estudos na bancada, no laboratório, no biotério e em humanos, para chegar realmente ao paciente, utilizando um subproduto de descarte da piscicultura que antes ia para o lixo e agora passa a ser um produto extremamente importante para a saúde em nosso país. Muito interessante essa série sobre a tilápia produzida pela Rede Massa do SBT do Paraná. A Organização Meteorológica Mundial emitiu um alerta sobre a possibilidade do El Niño se intensificar rapidamente agora no segundo semestre do ano. O fenômeno é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, que resulta em eventos climáticos extremos, como secas, fortes chuvas e ondas de calor em todo o mundo. No Brasil, o Super El Niño deve provocar impactos diferentes nas diversas regiões do país. E além dos problemas nas cidades, preocupa os produtores rurais. Existe a expectativa de reflexos na produção do campo e nos preços dos alimentos. Existe uma apreensão no ar entre produtores. É que esse ano o El Niño deve ser mais severo. Num país com dimensões continentais como o Brasil, os efeitos devem ser diferentes em cada região. Na região sul, nós temos chuvas acima da média. E na região norte e nordeste, chuvas abaixo da média. E o sudeste se assemelha mais ao sul, com chuvas ali na média ou acima da média histórica. O impacto nos pastos e lavouras deve ser grande. Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, é a maior produtora de hortaliças do país. O que sai daqui abastece vários estados. Esse volume de chuva acima do normal, como está previsto no El Niño, é uma péssima notícia. As plantas sufocam com excesso de água. E se ainda vier sol depois, elas queimam, ficam assim, ó, amareladas. Esse é só um exemplo do que essa alteração no regime de chuvas leva ao campo. E, na sequência, a você. Na chácara de 2 hectares, seu Miro colhe 1 tonelada diariamente de cebolinha, salsinha, repolho. A iminência do fenômeno preocupa. Hortaliça, querendo ou não, ela é muito melindrosa, é um serviço quase que artesanal, é como você estivesse lapidando uma joia para ir para a loja, né? O brócolis comum chega a perder 100% da produção, porque ele não aguenta água.
Na agropecuária, as consequências também são previsíveis. Tem um efeito direto no animal. E também, o aumento dos custos que nós podemos ter de suplementação no animal, que cresce justamente quando a oferta e a qualidade das forrageiras são aí comprometidas pela estabilidade climática. O jeito é se antecipar e dar tempo. Esse pecuarista da cidade gaúcha de Eldorado do Sul já preparou a fazenda para manter a engorda dos bois, ainda que o pasto mingue. Tem que fazer o quê? Estoque de alimento. É o que a gente tem hoje, muito estoque de alimento para uma eventualidade que venha a acontecer, alguma enxurrada, alguma seca, alguma coisa assim desse jeito, e a gente consiga tratar todos os animais e não precisa se desfazer e nem vender eles. Seu Miro, das hortaliças, tem sua própria estratégia contra o solo encharcado. Essas valas na lateral da lavoura. Essa água ela cai nessa vala e ela é ligada a uma vala mestre, que a gente chama, e uma bomba faz a sucção dessa água que está livre e deixamos numa valeta mestre e ela procura o curso dela. Ainda bem, porque cada pé de cebolinha, salsinha, repolho colhido são e salvo ajuda a conter a alta dos preços quando a produção diminui. Comerciantes e consumidores agradecem. É uma briga, né? O freguês sempre reclama, isso não tem jeito, mas também a gente paga mais caro por isso, né? Então isso é uma bola de neve, né? Você vai comprar mais caro, você vai ter que repassar mais caro. E em último caso, aquela velha receita. Dá para comprar carne, compra, não dá, vai um franguinho. Não dá para comprar o frango, vai um legumes no lugar. Um ovinho cozido. Um ovinho cozido. A gente vai ter que se virar, como diz o ditado, né? E a previsão de um El Niño mais severo exige uma estratégia de gerenciamento de riscos por parte dos produtores, inclusive quanto à necessidade de acionamento de seguro rural. Sobre esse assunto, vamos ouvir o que diz um advogado especialista em direito do agro. Os fenômenos climáticos, como o El Niño, mostram uma realidade que o produtor rural brasileiro já vem enfrentando nos últimos anos. O clima deixou de ser apenas uma questão produtiva e passou a ser também uma questão jurídica e financeira. Então, quando existe uma quebra de safra provocada por fatores climáticos, o produtor muitas vezes deixa de ter aquela receita suficiente para cumprir os compromissos que foram assumidos anteriormente. E aí eu digo CPR, financiamento, contrato de fornecimento e entre outras obrigações. E é importante destacar que um momento de dificuldade financeira causada pelo clima não significa que aquele produtor ele seja inviável. Muitas vezes ele tem patrimônio, tem capacidade produtiva, mas ele precisa reorganizar o seu endividamento. Então, nessas situações, é muito importante o produtor agir de forma preventiva, ou seja, ele precisa documentar as perdas, reunir laudos técnicos, comunicar às instituições financeiras e buscar alternativas jurídicas de renegociação. O agronegócio trabalha com variáveis que muitas vezes não estão sob controle do produtor. Por exemplo, clima, o preço das commodities, juros e custos de produção. Por isso, cada vez mais, a gestão jurídica do risco passa a fazer parte da gestão do próprio negócio rural. A pecuária de corte é a principal força do agronegócio do Acre, que conta com um rebanho superior a 5 milhões de cabeças de gado e produz mais de 120 mil toneladas de carne por ano. Por ter o bezerro mais barato do Brasil, os produtores têm como principal foco a criação e venda de animais jovens para outras regiões. Embora sua participação na produção de carne seja pequena em relação a outros estados brasileiros, a cadeia de abate lá está em forte crescimento e o Acre já exporta carne para 17 países. Singapura é o mais novo comprador a fechar negócio. O Acre vive o novo ciclo do crescimento no setor frigorífico e nas exportações. O frigorífico realizou o embarque do primeiro contêiner de carne bovina destinado a Singapura, um dos mercados mais exigentes do Sudoeste Asiático. A carga, com cerca de 27 toneladas, saiu da unidade industrial em uma carreta do tipo rodotrem e seguirá até Porto de Itajaí, em Santa Catarina,
De lá, a carne acriana atravessa o oceano rumo ao mercado asiático. O avanço representa uma transformação histórica para o setor. Há 5 anos, o Acre exportava carne para apenas 5 países. Hoje, os frigoríficos acrianos já alcançaram 17 mercados internacionais e a expectativa é chegar a 25 países até o final deste ano. Hoje é a nossa primeira exportação para Singapura. Na realidade, hoje nós temos 2 carregamentos. Um para Hong Kong, 27 toneladas, mas a gente já vem fazendo há tempos para Hong Kong. Esse específico de Singapura, nós temos já, no caso, também para a Costa do Marfim, e Hong Kong, e Filipinas, né? Então a gente trabalha sempre com venda futura. A gente fecha os contratos, coloca em produção e aí faz o carregamento. Atualmente, o frigorífico emprega cerca de 450 trabalhadores diretos. Nos últimos anos, o setor recebeu aproximadamente 120 milhões de reais em investimentos no Acre. Só a unidade ampliou a capacidade de abate de 400 para 800 animais por dia. Além de Singapura, o Acre já exporta carne para países da América do Sul, Ásia e Oriente Médio. O setor também se adaptou às exigências internacionais, como o protocolo de abate halal, utilizado para atender países muçulmanos, entre eles a Arábia Saudita. O investimento que foi feito nessa planta está em torno de 60 milhões de reais. Em 2025, o estado do Acre exportou exportações totais 98 milhões e a parte das proteínas bovino e suíno por volta de 40 e poucos milhões, representando já 40 e poucos % das exportações. Com novos investimentos, aumentando a produção e a presença crescente no mercado internacional, o Acre consolida a pecuária como uma das principais forças da economia estadual. Hora de falar sobre tempo e clima, assunto para o nosso consultor em agrometeorologia, professor Glauco Cortes. Durante a próxima semana, o estado de São Paulo será dominado por um padrão de tempo estável, seco, com temperaturas em elevação progressiva, precipitação inferior a 3 milímetros e umidade relativa do ar crítica, abaixo de 40%, condições típicas do inverno. As regiões norte, nordeste e oeste do estado apresentarão dias quentes, com máximas entre 26 e 30 graus, noites amenas e a umidade relativa do ar crítica, principalmente no período da tarde, podendo atingir 30%, exigindo atenção especial dos produtores à irrigação das culturas e aos riscos de incêndio. Já a região sul do estado será um pouco mais fria, com mínimas entre 6 e 10 graus, riscos de geadas e nevoeiros matinais. A condição seca, com temperaturas máximas elevadas e tendência de aumento de calor, especialmente no próximo final de semana, prevalece em quase todo o estado, enquanto as madrugadas podem ser um pouco mais amenas, mais frias, devido à influência de massas de ar frio. Esse cenário influencia diretamente o manejo das culturas. Na cenoura, o tempo seco favorece a colheita e exige irrigação, principalmente na região norte e oeste, devendo-se evitar novas semeaduras, principalmente no sul, devido ao risco de geadas. O feijão de inverno, a irrigação deve ser bem manejada e será indispensável, principalmente por estar na fase reprodutiva, não sendo recomendado suspendê-la nem fazer pulverização nas horas de umidade mais crítica. Já para a cultura do café, o clima seco será ideal para a colheita e a secagem, devendo-se evitar podas e desbrotas que exponham as brotações novas às geadas, principalmente nas regiões mais ao sul. Para outras culturas como pimentão, milho, laranja, que estão em fase de desenvolvimento vegetativo, floração e frutificação, esta situação climática exige irrigação regular e controlada. As atividades de campo que podem ser realizadas incluem a própria irrigação, o controle de pragas como brocas, ácaros e mosca branca e a aplicação de fertilizantes. Obrigado, professor Glauco. A previsão agora para este fim de semana. O tempo deve ficar firme em boa parte do estado de São Paulo durante o sábado. No interior, as manhãs continuam amenas, mas as tardes ficam mais quentes. Já no domingo, a aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e pode provocar chuva isolada em algumas regiões. Vamos conferir a previsão para algumas cidades da nossa área de cobertura. Jaú
deve ter fim de semana de sol entre nuvens, com temperaturas em elevação e baixa chance de chuva. Catanduva terá tempo firme, tarde quente e predomínio de sol durante o fim de semana. Barretos segue com sol entre nuvens e calor à tarde, sem previsão de chuva significativa. Ituverava deve ter manhã amena e tarde ensolarada, com temperaturas agradáveis. Ourinhos terá sol entre nuvens e tempo estável ao longo do fim de semana. Guaratinguetá segue com maior nebulosidade e possibilidade de chuva fraca, principalmente no domingo. Ubatuba continua com tempo mais instável e chance de chuva no litoral norte, com 8 milímetros de precipitação. E São Joaquim da Barra terá manhã mais fria e tarde com predomínio de sol. Olá, pessoal, é isso mesmo, eu já estou aqui para falar com você que é produtor rural e está aí cansado de ter um gado com baixa rentabilidade. A gente sabe que gado bom precisa de estrutura Rondon Coxos. Dá só uma olhadinha. Rondon Coxos é uma empresa que fabrica artefatos de cimento pré-moldados para a pecuária e oferece uma linha completa de comedouro e bebedouro para seu rebanho. Os produtos são de altíssima qualidade e com enorme resistência no concreto, ferragem estrivada, acabamento impermeabilizante, com melhor qualidade e durabilidade nos coxos para a sua propriedade. Tudo isso gera mais resultado para você, pequeno, médio e grande produtor que busca lucratividade e uma alternativa mais rápida e ágil para a engorda no seu rebanho. Gado no coxo tem resultado rápido, por isso, pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos. Acesse agora mesmo o site que está aparecendo no seu vídeo, rondoncoxos.com.br, ou curta as redes sociais da Rondon Coxos, que estão aparecendo aí para você, facebook.com/rondoncoxos e no Instagram, @rondoncoxos. Entre, curta toda a linha de produtos em coxos para gados e ovinos, fossas sépticas, cercas, postes de alambrados e muito mais. Qualidade, durabilidade e confiabilidade, a Rondon Coxos entrega tudo isso para você que é produtor rural e quer um gado com muito mais lucratividade. Precisa de estrutura e precisa da melhor do Brasil. E por falar em melhor do Brasil, a Rondon Coxos entrega para você em qualquer lugar desse nosso Brasilzão. Então peça agora mesmo as melhores estruturas para que seu gado tenha a melhor rentabilidade. Rondon Coxos, a empresa mais abençoada desse Brasil. E no próximo bloco, você vai conhecer a maior paçoca do mundo, que é produzida em Boa Vista, capital de Roraima. Reconhecida oficialmente pelo Guinness Book, este ano bateu novo recorde, superando mais de 1,5 toneladas. É já já. Estamos de volta. O IBGE divulgou a produção de ovos no primeiro trimestre deste ano no Brasil, que teve um pequeno aumento em relação ao mesmo período do ano passado. E o número impressiona. Foram 14 bilhões e 580 milhões de ovos produzidos em todo o país. Segundo o IBGE, a produção nacional de ovos de galinha, que inclui ovos para incubação e para o consumo, no primeiro trimestre de 2026, alcançou 1,215 bilhão de dúzias. Esse desempenho corresponde a uma elevação de 0,4% sobre o igual período de 2025. Nos 3 primeiros meses de 2026, 53,5% das granjas produziram ovos para o consumo, respondendo por 81,9% do total de ovos produzidos, enquanto 46,5% das granjas produziram ovos para a incubação, ou seja, para a criação de pintainhos de postura e corte. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional de ovos, seguido por Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. O governo federal anunciou o Plano Safra 26-27, com 525 bilhões de reais para o agronegócio brasileiro. O número é 1,71% maior do que o da safra passada. Mas como o setor cresceu bem mais do que isso e com a atual taxa de juros alta, o volume ainda não é o ideal. O comentário é do nosso consultor em mercado agrícola, professor Marcos Fava Neves. O anúncio do Plano Safra é um dos mais aguardados nessa época do ano. Por quê? As pessoas precisam começar a fazer os seus gastos
com sementes, defensivos, fertilizantes, reforma de máquina, para essa mega produção, cujo plantio se dá em setembro, outubro, segunda safra a partir aí de janeiro, enfim, para o Brasil seguir crescendo e seguir produzindo. Foi anunciado, é um volume um pouquinho maior do que o ano passado, mas ele é logicamente insuficiente porque nós estamos vivendo um dos piores momentos aí da agricultura brasileira, com taxa de juros nas alturas e endividamento elevado. Fora que o agro cresceu muito mais do que o volume alocado aí de recursos. Então eu peguei aqui alguns pontos que são positivos e pontos negativos, já comentei aqui do aumento no volume de recursos, que é positivo, taxa de juros um pouquinho menor, pouquinho só, mas não deixa de ser um ponto positivo perante essa taxa que está aí colocada. Ele caracteriza lá um pouco de agricultura de baixo carbono, a subvenção à equalização também está um pouquinho maior. Ele é fraco, mais fraco em questão de armazenagem. A armazenagem é um problema gravíssimo do agro brasileiro. A safra cresceu muito, a armazenagem cresceu, mas menos do que o crescimento da safra, o que tornou o nosso déficit hoje muito maior, né? E ele é proporcionalmente menor em relação ao tamanho do agro. Então esse é um ponto que ele não evoluiu junto com a evolução do setor. Então eu diria que provavelmente foi o que o governo conseguiu fazer, é um governo que tem um problema fiscal aí terrível, né? Então não poderia se esperar alguma coisa diferente disso e vai enfrentar um momento difícil. Aí, momento dos preços das commodities estarem relativamente mais baixos, preços de cana, né? E está aí a questão do clima, a questão da insegurança, a questão toda aí internacional de guerra, de custo, de diesel, de fertilizantes, se bem que o petróleo já voltou a cair. Mas enfim, é o que tem. E aí o agricultor vai ter que vencer com esse recurso que está aí colocado num cenário tão complexo, né? Vamos torcer para que seja uma bela safra aí e que o plano safra efetivamente chegue, né, nos tomadores de crédito. Também não adianta você anunciar um número e esse número não chegar na ponta, né? Obrigado, professor Marcos. Hora de saber os destaques da cotação agrícola. O mercado pecuário teve uma semana de baixo volume de negócios fechados. Segundo a consultoria Safras e Mercados, os pecuaristas relutam em entregar os animais nas atuais condições de preço, enquanto os frigoríficos, que ainda operam com escalas encurtadas, tentam sustentar a pressão baixista. Das 33 regiões monitoradas pela Scott Consultoria, 26 não tiveram alterações no preço do boi gordo na comparação diária. Houve quedas no oeste da Bahia, sudeste de Mato Grosso, Alagoas e norte e sul de Tocantins. Na quarta-feira, nas praças de Araçatuba e Barretos, referências para o mercado, a cotação do boi gordo seguiu em R$ 330 a arroba para o pagamento a prazo. A Scott também destaca que a indústria estava oferecendo preços menores, enquanto a ponta vendedora resistia a essas ofertas. Reconhecida oficialmente pelo Guinness Book, a maior paçoca do mundo é produzida em Boa Vista, capital de Roraima. E diferente da versão feita aqui em São Paulo com amendoim, lá a paçoca leva carne seca e farinha de mandioca. Também declarada por lei como patrimônio cultural e imaterial do Estado, o quitute de Roraima bateu um novo recorde durante o tradicional Arraial da Amazônia, superando mais de 1,5 toneladas. A pesagem da paçoca gigante é o momento mais aguardado pelo público. Mais do que uma tradição, o evento reúne famílias, valoriza a cultura regional e celebra o sabor que faz parte da história de Roraima. Nossa equipe acompanhou de perto a emoção de quem participou desse momento especial. A cada ano, a pesagem da paçoca gigante se transforma em um verdadeiro espetáculo popular. O prato, que é um dos símbolos da culinária roraimense, mobiliza cozinheiros, voluntários e centenas de visitantes. É um produto que está em todos os supermercados, está no ambulante e até aquele restaurante mais chique. Nós temos em Boa Vista um decreto municipal que torna ela patrimônio imaterial. Nós temos uma lei estadual
temos um decreto nacional que torna Boa Vista a capital nacional da paçoca de carne seca e temos o selo do Guinness Book que levou a nossa queridinha para o mundo inteiro. Antes mesmo do resultado oficial, a expectativa tomava conta do público que acompanhava atentamente cada etapa da pesagem. E quando o resultado foi anunciado, a reação foi imediata. Aplausos, gritos e muita comemoração marcaram o momento que consagrou mais uma edição dessa tradição que atravessa gerações. Maior paçoca do mundo, né? Conseguimos superar o recorde do ano passado. Ano passado 1.547 quilos, esse ano 1.593. Bora aproveitar aí e bom apetite a todos aí. A pesagem da paçoca é muito mais do que uma disputa por números. É o reconhecimento do trabalho de dezenas de pessoas que dedicam tempo e carinho para preservar uma das maiores expressões da identidade cultural de Roraima. Todo ano sou primeiro, é uma tradição, porque eu sou daqui de Roraima, nasci no Tepequém, criado na Majari, na terra da paçoca. O ano passado eu provei a da minha filha, né? Esse ano eu estou aqui em Boa Vista, eu sou de Manaus e esse ano eu vou provar. Vai ser a segunda vez que eu vou provar, que a gente veio de fora, né? Vamos provar. Da primeira que provou, gostou? Sim, muito bom. Amo paçoca. Paçoca é bom com o quê, hein? Com a banana. E aqui acaba de ser registrado um novo recorde. São quase 1.600 quilos de paçoca de carne de sol tradicional aqui no estado de Roraima. Esse é o momento que o público sempre aguarda, né? Onde estão sendo colocados ali nos copos colecionáveis a paçoca e vai ser entregue a toda a população. E olha, paçoca boa, o povo já falou, não pode faltar uma coisa. No Boa Vista Junina, a paçoca gigante vai muito além do tamanho. Ela representa união, memória e pertencimento. Uma receita simples, feita com ingredientes da terra, mas que tem o poder de reunir milhares de pessoas em torno de um mesmo sentimento: o orgulho de manter viva a cultura de Roraima. Eu não ia ficar de fora, né? Já peguei o meu kit aqui, ó. Paçoca de carne de sol e aquela bananinha. Vou provar e mostrar pra vocês. É bom demais. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, os campos de girassóis em Narandiba, interior de São Paulo, viraram atração turística e encantam pela beleza e busca por energias positivas. Eu volto já. Estamos de volta para informar quais são as principais feiras e eventos da próxima semana. Confira. De 12 a 19 de julho, em Crato, no Ceará, acontece a Expo Crato 2026, considerada a maior feira agropecuária das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Realizada no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, a feira reunirá criadores, produtores, empresas e instituições financeiras em uma programação voltada à geração de negócios, inovação e valorização do setor. O evento contará com shows, exposições e espaços dedicados à gastronomia e à cultura regional. De 13 a 15 de julho, na Fazenda Palo Verde, em Araçatuba, acontece a Expo Agropec Brasil 2026, feira de negócios voltada ao fortalecimento do agronegócio brasileiro. A programação contará com a exposição de máquinas e equipamentos, soluções para diferentes cadeias produtivas, palestras técnicas, demonstrações de campo e espaços para networking, com a expectativa de reunir mais de 150 empresas expositoras. E do dia 14 ao dia 17, em Pompéu, Minas Gerais, acontece a Super Leite 2026, uma das principais exposições voltadas à pecuária leiteira de Minas Gerais. O evento reunirá no Parque de Exposições criadores, produtores, empresas e especialistas para apresentar o que há de mais moderno em genética, manejo e tecnologias da produção do leite. A programação contará até com exposições e julgamento de animais. O girassol acompanha o movimento do Sol de leste para oeste para aproveitar ao máximo a luz solar e fazer a fotossíntese. Esse fenômeno botânico é chamado de heliotropismo. E devido a esse movimento, o girassol representa a busca constante por saúde, felicidade e boas energias. Em Narandiba, interior de São Paulo, produtores
iniciaram o plantio de girassol em uma pequena área que foi se expandindo ao longo dos anos. Hoje, os campos de girassóis viraram atração turística e encantam pela beleza exuberante e pelo desejo por positividade. A cor vibrante dos girassóis transformou a paisagem desta área em Narandiba, no Oeste Paulista, em um verdadeiro cartão postal. O cenário virou atração turística e tem atraído visitantes de diferentes regiões do país. A Cristina e o Frederico são produtores rurais e donos da propriedade. Eles contam que muita gente tem ido ao local para tirar fotos e ver de perto a beleza das flores de presença marcante. Então, nós começamos com um campo de girassol. Na verdade, não era um campo, era um quadradinho, né, de girassol. Então, aí a gente percebeu que as pessoas vinham, às vezes me ligavam, olha, posso ir aí para tirar foto do girassol? E aí a gente viu que tinha um interesse muito grande das pessoas. E aí a gente foi aumentando a área. Hoje a gente recebe várias pessoas, tanto para fazer fotografias, né, ensaios fotográficos, vem família para tirar foto. E nós recebemos pessoas de vários lugares. Vem pessoas do Mato Grosso, vem pessoa do Paraná. O girassol tem um simbolismo popular de felicidade, vitalidade e energia positiva, o que também atrai visitantes à plantação. O significado está fortemente ligado ao movimento da flor em direção à luz do sol, representando a busca por otimismo. Esse movimento é chamado de heliotropismo, mas diferentemente do que muitos acreditam, não acontece sempre. O girassol acompanha o sol principalmente durante a fase de crescimento, antes da flor amadurecer completamente. Quando a planta atinge a fase adulta e floresce, ela normalmente para de acompanhar o sol e permanece voltada para o leste, onde o sol nasce. Com o envelhecimento da flor, o girassol fica mais pesado e tende a se curvar naturalmente. O girassol tem um ciclo aproximado de 80 a 90 dias, ou seja, após o plantio, ele demora cerca de 80 a 90 dias para abrir essa flor aqui que vocês estão vendo agora. E além da beleza e do significado, o girassol tem um papel fundamental na natureza. Ele atrai insetos polinizadores, como as abelhas. As flores, que costumam durar 20 dias, alimentam as abelhas e contribuem para o processo de polinização. O Frederico explica que o desafio constante no campo é o clima. Então, o girassol ele precisa de chuva na época do desenvolvimento. Então, se chover mais, o girassol cresce mais. Se chover menos, o girassol vai ficar menorzinho. Ele precisa de muita água. Além dos campos de girassol, os produtores rurais têm aproveitado o turismo para oferecer um café colonial em alguns domingos. Os turistas aproveitam a oportunidade para comer bem, registrar fotos e passear pela propriedade. Temos um café colonial completo aqui, delicioso, e aí você pode também conhecer a propriedade. Então nós temos um trenzinho que leva para conhecer a plantação de pitaia, outras plantações, e depois você vem ver o girassol quando é época deles, né? A gente fica bastante animado, né, em saber que as pessoas estão conhecendo a rota e têm essa vontade de vir tomar o café aqui. A eliminação do Brasil na Copa do Mundo trouxe uma onda de tristeza para muitos. Mas hoje nós vamos mostrar a reflexão dos primos agro, que nos lembram de tantas coisas que o brasileiro tem para se orgulhar. É levantar a cabeça e seguir em frente. Eu sinto que o brasileiro nasce com o futebol no pé. Não é à toa que somos berço do saudoso Rei Pelé. Nascido lá em Três Corações, região forte do café, e desse famoso grão, o país número 1 em produção e exportação, adivinha qual que é? Do samba então nem se fala, somos o país do carnaval. E ele também tem sua importância, é cultura nacional. Mas eu te faço uma pergunta, você já visitou um laranjal? O suco, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. E na nossa humilde opinião,
precisamos ser reconhecidos como tal. E você pode rodar esse mundo inteiro que não vai achar comida que nem daqui. Feijoada, acarajé, um franguinho caipira com piqui. Você pode escolher o que você quiser, bovino, ave, suíno, soja, açúcar, milho, tanto faz, porque desses que eu te falei, também somos os líderes mundiais. Enfim, o Brasil é um país de muitas coisas, é um país de variedades, mas tem uma coisa que precisa ser lembrada, inclusive nas grandes cidades, que tudo isso é o agro que movimenta, gira a economia, gera emprego, nos aquece e nos sustenta. Eu sei que muita gente acha que a turma do agro só ostenta, mas nós trabalhamos de janeiro a janeiro para alimentar esse mundão inteiro, batendo no peito e dizendo que temos orgulho de ser da roça e também de ser brasileiro. Tá dado o recado. Obrigado, Primos Agro. No último bloco, uma receita que mistura o frescor vibrante de um tradicional prato peruano com um sabor bem brasileiro. Ceviche com tangerina. Não vai perder. Voltamos com a hora mais saborosa do SBT Agro. O ceviche é feito com peixe cru marinado no limão. Mas no quadro Receita da Roça de hoje, você vai aprender a fazer o tradicional prato peruano com um toque de sabor bem brasileiro. Ceviche de tangerina. Roda aí. Então eu vim para a nossa cozinha para fazer um ceviche de tangerina. E o processo é muito simples. O nome é bonito, um ceviche, né? Mas o processo é muito simples. Cortar em quadradinhos assim, ó, perfeito, a tangerina sem deixar ela esmagar, tirando a semente e tirando também o excesso da casca dela que fica em volta, aquela casca mais branquinha. Então aqui, sem segredo, eu vou aqui, você pode com o auxílio de uma faca, eu vou com a mão mesmo aqui, ó. Então, pessoal, depois dela bem limpa assim como eu fiz, deixa ela bem limpa com aquela casquinha branca, é hora da gente tirar os gomos, certo? E aí aqui a gente tira os gomos um a um, sem segredo, igual quando a gente vai comer mesmo, ó. E aí de novo, tem que limpar ele por dentro também. Fica esses fiapinhos aqui maior, ó. A gente tira também com cuidado. Chefe, mas dá muito trabalho. Esse é o maior trabalho que dá nesse ceviche. Do resto é só misturar, cortar os ingredientes e fazer. Então o maior trabalho que dá é deixar o gomo da tangerina limpinho assim. E agora como que a gente faz para tirar a semente? Vou mostrar para vocês, ó. Sem segredo nenhum, eu vou fazer um corte, ó, desperdiçando o mínimo possível aqui, ó. E aí, aqui eu já tenho acesso à semente. Eu venho com cuidado, como eu falei para vocês, para não machucar muito. Ó, mais uma, tirou a semente. Certo? E aí para cortar, chefe, a mesma coisa, cuidado, faca bem afiada, eu faço 1, 2, 3 cortes. Nós vamos adicionar, coloquei um pote com gelo, apesar de que não é peixe, mas eu quero manter gelado, então eu vou colocar a cebola fatiada bem fininha, tá? Para poder dar aquela crocância, e eu vou entrar aqui também com a pimentinha de cheiro, bem fininha também. Vocês vão ver que os quadradinhos tá bem miudinho. Além da pimenta de cheiro, da cebola, vem a pimenta dedo de moça. Chefe, tem que ter o ardidinho também, mesmo sendo de tangerina, é opcional, mas nesse caso para mim é indispensável. Eu acho que o sabor fica outro. E aí, a chicória, coentro da Amazônia, que eu utilizo muito também. Olha o finíssimo que tá essa chicória. E aí, antes da gente fazer aquela mistura, nós vamos adicionar suco de limão, que é tradicional no ceviche. Mesmo num ceviche de tangerina, a acidez do limão é bem-vinda, então eu vou adicionar aqui. Azeite, super tradicional também, bem generoso de azeite.
E um detalhe legal é o leite de coco, que nesse caso a gente vai colocar bem pouquinho, leite de coco bem natural aqui, uma colher de leite de coco para dar um toque especial. Sal, como se fosse fazer um ceviche de peixe. Nada muda. Pitada de sal. E depois de todos os ingredientes aqui, eu não mexi ainda. Eu queria explicar para vocês. Ter esse cuidado na hora de misturar a cebola, a pimenta de cheiro na tangerina para não esmagar ela e ela continuar com os pedaços. Então, com o auxílio dessa espátula de silicone, eu vou mexer bem delicadamente aqui, ó. Com cuidado mesmo, de baixo para cima, introduzindo e misturando bem todos os ingredientes na tangerina sem desmanchar ela. Essa é a intenção. Então, depois de feito isso, está pronto. Misturamos todos os ingredientes e eu vou colocar numa taça. Esse nosso ceviche maravilhoso, é lógico, eu já provei o sal, então você sempre prova o sal, porque é como se fosse fazer o de peixe, só que nesse caso a gente está fazendo de tangerina. Você pode utilizar uma taça ou uma travessa, como você preferir. E aí, para dar um destaque e também dar um sabor, eu vou colocar um pouquinho aqui em cima de gergelim preto, tá? Ele já tostadinho aqui para dar um destaque e também fazer parte da nossa receita. Se eu quiser misturar o gergelim na receita, eu posso também. E aí tá pronto. Você pode servir ele assim, puro, como um ceviche. Você pode servir ele como uma salada, acompanhando um churrasco, super fica delicioso, principalmente com uma carne de porco, um carneiro, como eu falei, ou até mesmo ele aceita num peixinho frito. Um peixinho assado não digo tanto, mas na fritura ele combina para equilibrar um pouco e dar uma quebrada na gordura da questão do óleo. E é isso, temos aqui uma receita e chegou a hora de degustar. Eu costumo dizer que impressiona tanto que às vezes dá até mais vontade de comer do que o próprio tradicional de peixe que a gente já está tão acostumado e que eu amo, inclusive. Saúde para nós! Olha aí, bem diferente, né? O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida fica no município de Aparecida, interior de São Paulo, e chega a receber entre 10 a 12 milhões de peregrinos todos os anos, que viajam até a Basílica para agradecer as graças alcançadas e pedir proteção, saúde e força diante dos desafios. O santuário é um dos destinos de turismo religioso mais procurados do mundo, atraindo fiéis de diversos países. Padroeira do Brasil e protetora dos cavaleiros, Nossa Senhora Aparecida carrega uma devoção popular muito forte na cultura sertaneja. E nós recebemos imagens de um dos grupos de romeiros, os Cavaleiros de Fé, que saíram de Jaboticabal com participantes de várias cidades da região que vão percorrer 600 quilômetros em 15 dias de viagem. E além da devoção à santa, a missão é nobre. Eles arrecadam fundos para instituições de apoio ao Hospital de Amor de Barretos. 9º ano consecutivo aí que a gente faz essa marcha. Nós estamos em 28 cavaleiros montados e 10 pessoas da nossa equipe de apoio. A gente vai percorrer nesses 15 dias 600 quilômetros. Vamos dormir em fazendas, em galpões, em currais, em campings. O intuito nosso é arrecadar fundos para o alojamento Madre Paulina, que é um braço do Hospital de Amor de Barretos, da mesma maneira que nós fizemos o ano anterior. O ano anterior nós conseguimos uma arrecadação de R$ 825 mil, que foi integralmente doado para a reforma dos quartos desse alojamento. E esse ano nós vamos superar R$ 1 milhão para poder doar para o alojamento Madre Paulina. O nosso Pix é 52-246-185-1000 ao contrário 12. Eu vou repetir para quem quiser nos ajudar. 52-246-185-1000 ao contrário 12. Faça sua doação e venha nessa viagem na garupa dos nossos animais.
Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Quando a generosidade não tem porteiro, a ação engrandece e rompe barreiras. Ninguém padece, o caminho se abre, a luz clareia e a solidariedade reflete na veia. Essa é a nossa missão, cuidar de gente. Fazer tudo o que é possível até alcançar o que parecia impossível. R$825 mil. Esse foi o valor entregue ao Hospital de Amor de Barretos para as obras do alojamento Madre Paulina. Que coisa fina. A gente via em cada leito, a emoção pulava do peito na inauguração da primeira ala Cavaleiros de Fé do Madre Paulina. Em cada porta que se abria, dávamos de cara com o semblante do bem. E quando ele vem, é lindo, é profundo. Ali brilhava a generosidade de todo mundo que não mediu esforços, a seu modo, para contribuir com essa causa que abraçamos. Cavaleiros de Fé de Jaboticabal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Obrigado aos Cavaleiros de Fé pelas imagens. Vão com Deus e que o manto de Nossa Senhora os proteja nessa jornada do bem. E se você também quiser nos mandar fotos, vídeos ou alguma sugestão de reportagem, o WhatsApp é o 16 99641 6756. E assim encerramos mais uma edição do nosso SBT Agro Interior, direto de Ribeirão Preto, a capital do agronegócio, levando até você a força da nossa terra, valorizando desde a tradição caipira até os grandes negócios que movem o campo. Obrigado pela sua audiência e te espero novamente no próximo final de semana. Um forte abraço e até lá! Música